Numa determinada época aqui no YouTube, o sonho de todo criador era entrar para alguma network. Network, para quem não sabe, eram empresas na qual o criador faria parte do time e, em tese, essas empresas ajudariam o criador com diversos benefícios, entre eles a facilidade no recebimento dos pagamentos, tendo em vista que no início, para você monetizar um canal era bem mais complicado, para receber então nem se fala. Bom, dentre todas as milhares de networks que existiram e passaram pelo Brasil, a que mais se destacou foi a Machinima. Essa era encarregada de ajudar os youtubers de gameplay. Porém, apesar do sonho que era fazer parte do time Machinima, a real é que muita gente se lascou nessa, tendo a empresa como um verdadeiro parasita, chupinhando cerca de 40% dos seus ganhos totais. E o pior, sem prestar nenhum serviço decente para o criador. Tanto que ela tomou diversos exposeds, incluindo até mesmo do gigante PewDiePie. Pensando nisso, nesse vídeo a gente vai relembrar esse caso, essa treta da network mais sanguessuga que já passou pelo YouTube. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. Há mais de 5 anos eu comecei a me aventurar criando vídeos no YouTube. E se você me acompanha há muito tempo, você deve se lembrar do meu começo. Com o passar dos anos, eu descobri que ganhar dinheiro pela internet não se limita apenas a gravar vídeos. Com o tempo, eu encontrei novas formas de criar fontes de renda. E este é o resultado que eu alcancei com só uma dessas formas no último mês. Bom, da mesma forma que o meu grande amigo Thiago Gomes precisou me apresentar essa oportunidade para que eu tivesse acesso a ela, eu decidi compartilhá-la com você que me acompanha. No link que está na descrição, você terá acesso ao mesmo conhecimento que o Thiago me apresentou. Ele concordou em liberar um treinamento gratuito para você explorar essa oportunidade. Claro que ele não vai conseguir manter o link ativo por muito tempo, então aproveita porque esse ainda pode ser o melhor ano da sua vida. A gente sabe que hoje em dia conseguir ganhar dinheiro por meio das redes sociais é uma ideia mais acessível e palpável do que há alguns anos, porém continua sendo algo bem difícil, já que as coisas não são tão simples como a maioria pensa. Vale lembrar que lá no início, antes das pessoas enxergarem o YouTube como um local para poder ganhar dinheiro, a galera postava vídeos apenas por hobby mesmo, muitas vezes para a diversão da família e amigos próximos, ou para deixar o seu vídeo aleatório que gostou arquivado, para poder relembrar mais tarde, não é? Só que com o passar dos anos, o número de pessoas usando a plataforma foi aumentando, e o pessoal começou a postar conteúdos de diversos assuntos, e nessa veio a galera da gameplay, que aos poucos foi conquistando seu espaço e fidelizando um público gigantesco. Nesse meio tempo, o YouTube começou a se tornar uma potência, e foi aí que eles criaram uma parceria e a monetização dos criadores, tudo isso em 2007, 2 anos depois que surgiu a plataforma. Porém, algumas regras deveriam ser seguidas, nem todo mundo então conseguiu a sonhada monetização, e os mais prejudicados nesse caso eram os donos de canais de gameplay. Isso porque seus vídeos tinham vários pontos a serem levados em consideração, como por exemplo os direitos autorais dos jogos. Mesmo assim, os criadores continuaram postando seus vídeos jogando, só que não recebendo nada para isso. Pelo menos por um tempo foi assim, mas o fato é que ninguém trabalha de graça e esse pessoal uma hora iria precisar fazer uma escolha, continuar criando seu conteúdo sem receber nada, ou talvez largar isso e ir buscar um emprego mais tradicional. E foi aí que as networks entraram em ação. Networks. Antes de falarmos sobre a talvez mais popular da época, a Machinima, é preciso comentar sobre as networks. Network significa rede de relacionamento ou rede de contatos. Nada mais é do que uma rede de contatos onde profissionais se ajudam de forma recíproca, sempre pensando no crescimento profissional de ambas as partes. Traduzindo, uma network está lá para ajudar o criador de conteúdo e a partir disso, claro, receber uma pequena parcela do seu suado trabalho. No caso das networks relacionadas ao YouTube, elas em tese estariam lá para dar suporte, te ajudar a crescer, e assim a empresa também ganha, já que você paga pelo serviço prestado. A ideia principal é um ajudar o outro e todo mundo crescer, e esse também parecia ser um intuito da Machinima, mas pelo jeito não foi o que rolou. Machinima. A Machinima é a junção de Machine, Animation e Cinema. Ela foi criada em 2000 por Ellen DeBevoise, enfim, vocês estão vendo aí na tela quem que é, e o Hugh Hancock. A princípio, a empresa fazia animações em CGI,
para jogos e TV, sendo que ajudaram até na recriação de World of Warcraft no episódio Make Love Not Warcraft em South Park no ano de 2004. Porém, ela se tornou uma empresa de network atuando para os criadores de conteúdo do YouTube e foi aí que passou a ser mais conhecida do grande público. A Machinima, como network, veio para o Brasil em busca de criadores que pudessem recrutar. Entre alguns dos mais conhecidos estava o famoso BRKS Edu. Bom, pessoas foram entrando e no começo, pelo nome e visibilidade que tinham, você deveria ser aceito nela. Não era ela que corria atrás de você, o que te trazia então uma imagem totalmente diferenciada. Bom, fazer parte dela era como você fazer parte dos Vingadores, mais ou menos assim, pra você entender, sabe? Era meio que um sonho de qualquer criador entrar na Machinima. Ter a intro dela no seu canal significava que você era diferenciado. O surgimento das networks ajudou muito, principalmente a galera da gameplay, porque ela conseguia fazer um meio campo para os criadores de conteúdo conseguissem acesso e usar as músicas dos jogos sem direito autoral. As empresas também divulgavam os canais nas suas redes, que geralmente eram bem grandes, além de facilitar com coisas relacionadas à burocracia de monetização, as formas de pagamento também, enfim, cara, era só maravilha, né? Naquela época não existia a forma de fazer parceria direta com o YouTube, entendeu? Precisava de uma agência para fazer a intermediação, entendeu? Então existiam as redes de canais e a Machinima era uma delas. Era a primeira, na verdade, era a única. Só existia a Machinima no Brasil para games. Com isso, a galera que fazia conteúdo jogando viu uma chance de ganhar a vida fazendo o que amava. Fora que a Machinima tinha ainda parceria, além do YouTube, com Facebook, Twitter e até mesmo com a Apple. Então quem olhava de fora enxergava a parceria com a network como um verdadeiro sonho. Mas quando entrava, via que nem tudo era o que parecia ser. O lado obscuro da network. Lembra que eu disse que era algo meio que glorioso você ter a logo da Machinima no seu canal? Que você tinha que ser aceito nela, era você que era convidado. Você não podia, assim, ninguém chegava assim simplesmente e entrava. Então, um tempo se passou e eles começaram a aceitar todo mundo, sem se importar com as visualizações, inscritos e nem com a renda mensal. Para eles, o que importava era a porcentagem que eles ganhariam em cima dessa galera. Supostamente, os contratos eram de 3 anos e a empresa pegava cerca de 40% do que os canais recebiam, o que é uma porcentagem gigantesca, né? Bem gorda. Fora que esse contrato normalmente não era nada flexível. Se você for pensar nos canais pequenos, a quantia acabava sendo pouca para ambos, mas em 3 anos, muitos desses canais pequenos, canaizinhos, cresciam bastante. E a renda deles aumentavam exponencialmente. E os caras, como um bando de sanguessuga, continuavam pegando seus 40%. O problema maior é que, como praticamente todo mundo podia entrar agora na network, os serviços prestados pela Machinima foi indo de mal a pior. Afinal de contas, como que eles iriam dar atenção merecida para todo mundo? Ou seja, eles apenas chupinhavam a grana dos criadores sem praticamente não estar ajudando em nada o youtuber. Fora que, geralmente, esses contratos ainda tinham tipo uma cláusula lá de renovação automática. Então, se o cara moscasse um pouquinho, pum! Era renovado seu contrato para mais 3 anos. Se o cara quisesse cancelar e entrasse com o pedido fora do tempo previsto, já era. Eram mais 3 anos do mesmo jeito e tendo que dar cerca de 40% da sua renda com a plataforma para esses vampiros, os exposeds. O fato foi que a verdade veio à tona, A empresa foi perdendo credibilidade, tomando um hate gigantesco, e conforme a galera foi conseguindo sair do contrato que proibia ali também de falar sobre a network, as coisas foram ficando cada vez mais feias, piores mesmo para o lado da Machinima. Foi exposed atrás de exposed. Até o grandíssimo PewDiePie, ele fez parte aí da network e disse ter sofrido o mesmo que os seus colegas. Inclusive, tinha um boato de que se você usasse a intro da Machinima, você ganhava um bônus da empresa. Mas isso, ao que eles falaram, nunca rolou, e muita gente acabou caindo. Era bem, era ostentação, mano, tu fazer parte da Machinima em 2011, entendeu? Mas a gente usava a intro da Machinima porque rolava um boato de que a gente receberia um bônus no pagamento se a gente usasse a intro da Machinima. Sim, eu caí como um pato nesse papo e todo mundo caiu, convenhamos. Todo
mundo caiu. O Ross Boomsocks, um influencer bem famoso lá na gringa, falou no canal Drama Alert durante uma entrevista que ele teria feito o contrato de 3 anos com os 40% da network. E quando seu canal cresceu dentro desse tempo, ele tentou entrar em contato, com o intuito de rever esse contrato, só que ele não recebia resposta nenhuma. Quando recebia, era aquelas mensagens meio que automáticas, prontas, sabe? A empresa não respondia, fazendo pouco caso. Ele disse que inclusive pensou em desmonetizar o próprio canal, só para tentar chamar a atenção da empresa e ela parar de sugar uma grande parte do dinheiro dele. Quando finalmente responderam, não resolveram nada. Tentaram comprá-lo essa vez aí, dizendo que diminuiriam 10% do valor que pegavam, mas acrescentariam uma cláusula em que ele não poderia falar mal da empresa. Olha só que bando de filho da p***. Inclusive, nesse vídeo, tiveram várias outras pessoas dizendo ter passado pelo mesmo tipo de situação. Aqui no Brasil, quem falou sobre isso foi o Dave Jones, que tinha conseguido um contrato com eles antes mesmo dos caras vierem pra cá, mas que depois de não aceitar as condições que queriam impor a ele, ele decidiu sair. Nesse caso, a Machinima aceitou o pedido do Dave Jones e acabou liberando ele do contrato. Pelo menos, ao que parece, ele conseguiu sair sem muitas dificuldades. Como eu não faço esse tipo de prática, eu me uma empresa milionária, eu não faço esse tipo de coisa, eu decidi sair, eles me liberaram e eu agradeço muito a pessoa que falou comigo no Machinima lá, ele foi muito bom comigo, foi muito honesto, muito transparente, apesar do que o Machinima fez comigo foi uma sacanagem, de querer quebrar meu contrato no meio porque não tava lucrativo pra eles, o problema não é meu, se eles escreveram um contrato ruim pra eles, eles deveriam ter seguido o contrato até outubro, mas não seguiram, e eu fechei com outra network no mesmo dia, que é a Broadband TV. Já no caso do BRKS Edu, a empresa trabalhou bem, e foi um bom parceiro para ele, até porque, como recrutador, o Edu fazia parte da nobreza, e provavelmente tinha um tratamento diferenciado com a network. De toda maneira, ele estava bem ciente, de que não era assim com todo mundo. Eles comigo trabalharam muito bem, eu sei de parceiro que não foi tão bem tratado por eles, infelizmente, mas no meu caso foi super importante, assim. Ele até chegou a fazer um vídeo no canal dele falando sobre as networks. E eu sempre tive mentalidade colaborativa e de ajuda ao próximo, e eu acabei ajudando outros criadores a entrarem na rede, o que acabou fazendo com que rolasse um convite da Machinima para eu me tornar recrutador para a rede. A falência da Machinima. Depois que a empresa foi perdendo as rédeas, perdendo a noção mesmo da situação, foi só ladeira abaixo. Com outras networks surgindo, seu serviço já não agradando tanto, fora os exposeds rolando à solta, em 2016 a Machinima foi vendida para a Warner Bros. Digital Networks, que faz parte do conglomerado Warner Media. Só que mesmo com a nova direção, ela não conseguiu se reerguer. Em fevereiro de 2019, todas as operações da Machinima foram encerradas, terminando assim a história da network que já foi a maior do YouTube, mas que devido à ganância teve um final bem melancólico. Mas aí, você conhecia essa treta toda da Machinima? Pegou essa época, lembra? Acha que eles poderiam ter evitado o fim da empresa de alguma maneira? Comenta aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, então confere aí se você está inscrito no canal, confere se está ativado o sininho também das notificações. Até o próximo, tchau!